Olha, tem uma coisa impressionante acontecendo agora mesmo, nesse exato momento, nos parques industriais do mundo todo. É uma transformação silenciosa, mas muito poderosa, que está redefinindo o que a gente entende por fabricar algo. Basicamente, estamos conectando máquinas de um jeito que a gente nunca imaginou ser possível. E essa imagem aqui, ela resume bem essa mudança toda. A gente vê as fábricas ficando inteligentes, sabe? Conectando o mundo físico, das máquinas, das engrenagens, com o universo digital dos dados. Mas como é que essa ponte é construída na prática? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa conexão, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás. Porque tudo isso faz parte de um movimento muito maior, que a gente conhece como a Quarta Revolução Industrial, ou, para simplificar, Indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 não é sobre uma única tecnologia, não. É sobre como o mundo físico e o digital estão literalmente se fundindo. Tenta imaginar um braço robótico que não só faz uma tarefa, mas que também manda dados sobre como ele está trabalhando, aprende com esses dados e se ajusta sozinho. Isso é um sistema ciberfísico em ação. É o software e a máquina trabalhando como se fossem uma coisa só. E bem no coração dessa fusão, a gente encontra uma tecnologia que é a base de tudo. A Internet das Coisas Industrial, ou IoT. É ela que faz com que as máquinas consigam conversar entre si e, claro, com a nuvem. Certo, mas o que é exatamente essa tal de IoT? Pensa nela como se fosse o sistema nervoso central da fábrica. É uma rede gigante, cheia de sensores e pequenos dispositivos, os famosos chips IoT, que são instalados em tudo, desde uma esteira rolante simples até um robô super complexo. O trabalho deles? Coletar dados o tempo todo e mandar, em tempo real, lá para a nuvem. Agora, o que é bem interessante aqui é entender como esse fluxo funciona na prática. Primeiro, os sensores captam tudo: temperatura, vibração, velocidade, consumo de energia, tudo mesmo. Segundo, a rede, que tem que ser super rápida, transmite essa montanha de dados. Terceiro passo, lá na nuvem, a inteligência artificial entra em campo, procurando padrões, anomalias, qualquer coisa fora da curva. E por fim, com base nessa análise, as operações da fábrica são ajustadas e otimizadas, muitas vezes de forma automática. Para todo esse fluxo de dados funcionar direitinho, eles se apoiam em 3 pilares de tecnologia que são fundamentais. Vamos dar uma olhada em quais são eles. Essa arquitetura toda pode ser entendida de um jeito bem simples, usando uma analogia com o corpo humano. Os sensores inteligentes são os sentidos, capturando tudo o que acontece no chão de fábrica. A conectividade, principalmente o 5G, é o sistema nervoso, que transmite esses sinais de forma quase instantânea. E a combinação de inteligência artificial com a nuvem, ela funciona como o cérebro, que processa tudo e toma as decisões. E por que se fala tanto do 5G? Essa tabela deixa tudo bem claro. A velocidade pode ser até 100 vezes maior que a do 4G. Mas o ponto que muda o jogo mesmo é a latência, ou seja, o tempo de resposta. No 5G, a gente está falando de 1 milissegundo. É praticamente instantâneo, e é isso que permite controlar máquinas de altíssima precisão em tempo real. Além disso, o 5G aguenta uma densidade massiva de dispositivos conectados, o que é essencial para uma fábrica inteligente cheia de sensores. Claro que nem tudo são flores. Essa revolução tecnológica não acontece sem os seus próprios desafios. Implementar a IoT em larga escala é uma jornada com alguns obstáculos bem significativos pelo caminho. Basicamente, são 3 grandes desafios. Primeiro, a segurança. Com milhares de dispositivos conectados, como garantir que um ataque hacker não pare uma linha de produção inteira? Segundo, a interoperabilidade. Como é que a gente faz um sensor de uma marca alemã conversar com um robô de uma empresa japonesa? E terceiro, a escalabilidade. Uma coisa é testar com 10 dispositivos num laboratório, outra, bem diferente, é gerenciar dezenas de milhares deles num ambiente industrial real, sem falhas. E o Brasil, como fica nesse cenário? A promessa, claro, é de um salto enorme em competitividade. Só que a realidade atual mostra que a gente tem um desafio de conhecimento pela frente. Uma pesquisa da CNI revelou que 43% das empresas ainda não conseguem nem identificar quais são as tecnologias digitais mais importantes. E quando a gente olha para as pequenas empresas, esse número é ainda maior, chegando a 57%. Mas, para as empresas que conseguem superar esses desafios e que investem na tecnologia, aí os resultados são impressionantes. Vamos ver o impacto concreto disso na produção. 25%. Esse número não é uma estimativa, é um resultado real. Foi o ganho de produtividade que o centro de distribuição da Huawei, lá em São Paulo, observou depois de implementar uma rede 5G privada para conectar seus veículos autônomos e sensores. É um aumento considerável.
E os benefícios não param por aí, eles se multiplicam. Com a IoT dá para prever quando uma máquina vai falhar e agendar a manutenção antes que a produção pare. Isso leva naturalmente a uma redução de custos, porque o uso de energia e matéria-prima fica mais inteligente. Com menos desperdício, a produção se torna mais sustentável. A segurança dos trabalhadores também aumenta, já que robôs podem assumir tarefas de risco. E tudo isso junto resulta num grande salto de eficiência. Bom, a gente vê o que é a IoT, como ela funciona, seus desafios e os benefícios incríveis que ela pode trazer. Então, a pergunta que fica é: o que o futuro reserva para a indústria, especialmente aqui no Brasil? Essa citação resume perfeitamente o momento em que a gente está. A jornada para implementar a IoT industrial em massa é, sem dúvida, complexa. Ela é cheia de desafios técnicos, de segurança, mas as oportunidades que ela destrava, essas são transformadoras. E isso nos deixa com uma questão fundamental. Com todo esse potencial de produtividade, eficiência e competitividade em jogo, a verdadeira questão é: será que a indústria brasileira está pronta para navegar por essa complexidade toda e assumir um papel de liderança nessa revolução? Porque uma coisa é certa: o futuro da indústria está sendo construído agora.